Olá, tudo bem com você? Nós estamos nos 40 dias de oração e eu quero perguntar para você, você tem gostado desses dias? Hoje é o 6º dia. As mensagens anteriores tocaram no seu coração? Você também foi missionário em compartilhar essas mensagens? Você tem chamado a sua família, seus amigos para assistirem esses temas tão importantes, onde estamos relembrando a nossa fé? Eu tenho certeza que sim. Hoje nós vamos falar sobre as Santas Escrituras. Vamos relembrar esse assunto importante, tirar nossas dúvidas. Nós estamos aqui entre amigos. Estamos sentados juntos aqui para conversar. O irmão Delfang, aqui à minha esquerda. Meu companheiro, o pastor Miqueias também. O irmão Elias Tavares. O irmão Elias, que vamos conversar juntos sobre esse assunto tão importante, tão fundamental. A Bíblia não é um livro qualquer, é o livro. E é sobre esse livro especial que nós vamos orar. Mas para entender esse livro, nós precisamos da direção de Deus. Então, convido você que, se for possível, se coloque de joelhos e vamos conversar com o Papai do Céu. Amado Deus, nosso querido e bom Pai Celestial, diante da Tua santa e divina presença, nos colocamos neste momento, agradecidos pela Tua bondade, Teu amor, Tuas misericórdias e, acima de tudo, Senhor, pelo privilégio que temos de fazermos parte do exército do Senhor para cumprir uma missão de levar o teu evangelho, levar esperança, levar conforto e trazer salvação eterna para cada coração. Pedimos, Senhor, que abençoe esta programação para que possa alcançar o objetivo desejado. Abençoe os nossos queridos internautas, que sejam abençoados, Senhor, com as bênçãos temporais e espirituais. Traga confiança, entendimento, especialmente possam compreender o valor da Tua palavra e recebam em grande proporção a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Está confortável? Você pegou seus instrumentos que são importantes para participar desse estudo de hoje, que é o guia de estudos e a palavra de Deus. Se for possível, pega um papel e uma caneta também para anotar os textos e as curiosidades que nós vamos conversar juntos. E reforço, não esqueça de compartilhar, para que mais pessoas também recebam essa verdade tão importante. E para dar uma introdução já nesse assunto e um resumo, está conosco o pastor Delfang e ele vai comentar conosco sobre esse assunto fundamental, tão importante, que é a palavra de Deus. Quando falamos das Escrituras, podemos ter a certeza que elas são inspiradas por Deus e nelas nós temos a explicação da origem, da queda e da redenção da humanidade. Na palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, nós encontramos ali a autossuficiente revelação da vontade de Deus para os seres humanos. E a Bíblia, como ela mesma nos explica, ela prova a sua própria inspiração. Ela diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia inteira, ela é uma revelação de Deus em Cristo. E ela é o grande instrumento para a transformação do caráter. O próprio Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então podemos confiar plenamente na inspiração da Bíblia. Ela é o livro do Senhor, como disse o profeta Isaías 34:16, buscai no livro do Senhor e lede. Então, ela é um instrumento de Deus que pode santificar a alma, transformar o caráter e é capaz de nos tornar sábios para a salvação. Porém, é bom ressaltar que a mera leitura da Bíblia não trará a nós os resultados que os céus almejam, mas se ela for recebida, crida e obedecida e aceita no nosso coração, ela tem o poder de nos levar
alcançar os resultados almejados. Então, busquemos ter uma experiência maravilhosa em conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, pois elas testificam de Jesus e da salvação. Algum colega quer fazer mais algum comentário antes de nós fazermos as perguntas? É interessante notarmos que, se nós parássemos apenas em um verso, né, São João capítulo 5, verso 39, ali fala: examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Eu acredito que o nosso objetivo, não só nosso, mas também dos nossos queridos amigos e irmãos que nos acompanham, é alcançarmos a salvação. E pelo que foi explanado pelo pastor Delfang e o que foi escrito neste verso, ela é o guia. Se nós a examinarmos, nós encontraremos as verdades preciosas, as pérolas, o que é necessário para alcançarmos esse objetivo, que é a salvação em Cristo Jesus. Vocês poderiam me dizer quais são os temas centrais da palavra de Deus? Por que Deus escreveu esse livro tão importante para nós? A Bíblia ela é maravilhosa e ela é também esclarecedora. A Bíblia ela é um livro tão magnífico, quando estudamos ela de maneira profunda. Nós encontramos na Bíblia resposta para todas as perguntas. As indagações da humanidade, as questões talvez mais polêmicas, nós também encontramos resposta nela. Mas o tema central da Bíblia, ele está preso na salvação do homem. Ou seja, ali demonstra o amor de Deus pela humanidade, o plano original. Em algum momento ele sofreu assim um atraso, podemos afirmar, com a origem do pecado, a transgressão do homem, a desobediência. Mas a palavra é tão importante que, embora o homem tenha errado, se desviado do plano de Deus, o Papai do Céu estabeleceu algo muito maior, enviando o seu Filho para morrer pela humanidade, para resgatar o homem. E nós encontramos tais orientações na palavra de Deus. Ou seja, esse é o tema central da Bíblia. Muito bem. Então, o tema central da palavra de Deus é o resgate, é a salvação do ser humano. Só acrescentando mais algo, que aqui apresenta a Bíblia como sendo Deus o originador do homem, né? O Criador, e agora apresenta a queda, né, do homem, e agora, como foi bem apresentado, a esperança, a salvação, o resgate do ser humano. A Bíblia ela só está completa se nós unirmos o Velho e o Novo Testamento. Porque, o que eu já falei, a Bíblia não diz que só o Novo Testamento é inspirado. Diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, eles se completam. É um todo a Bíblia, né? Não podemos tirar nada da Bíblia, nem tirar, nem acrescentar. E esse conjunto completo, o Velho e o Novo Testamento, como está escrito, embora foram escritos por homens, seres humanos, mas foram vasos escolhidos por Deus. Eles falavam não de particular interpretação, mas falavam movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia só está completa se nós aplicarmos as Escrituras, tanto do Novo como do Velho Testamento. E aí a inspiração, ela vem nos trazer muitas bênçãos, experiências maravilhosas. Então não podemos desprezar um e valorizar o outro. Inclusive o próprio Jesus, o texto que o irmão Miquel já colocou aqui, quando ele assumiu o seu ministério aqui, nós não tínhamos as Escrituras do Novo Testamento. E ele enalteceu, ele glorificou, ele confirmou os escritos dos profetas. Em muitas de suas mensagens ele disse: olha, bem disse o profeta Isaías, bem disse o profeta Daniel. Então Cristo ele confirmou, ele não jogou por terra os escritos dos profetas. O pastor Aloysio mencionou que nós encontramos resposta para tudo e todas as circunstâncias. E realmente, mesmo ela levando esse tempo que foi mencionado de 1.500 a 1.600 anos para ser toda escrita, e por aproximadamente 40 escritores, nós percebemos que tudo que foi escrito pela inspiração do Espírito Santo. Então nós não podemos ter dúvida que uma parte da Bíblia estaria em vigor hoje e outra parte não, como o pastor Delfang mencionou. E toda ela é inspirada. E nela nós encontramos a resposta para todas as circunstâncias do nosso dia a dia. Nós temos oportunidade de aprofundar nossa fé em Deus
e também de crescermos espiritualmente. Com certeza é um livro muito especial, não é mesmo? Como o pastor Miqueias comentou conosco aqui, a carta de Deus para nós. E realmente não faria o menor sentido Deus demorar todo esse tempo para escrever esse livro tão importante e depois dizer que ele não vale mais, né? E, queridos, quando nós fazemos assim uma junção da cadeia profética, nós entendemos a harmonia que existe entre o Velho e o Novo Testamento. Embora foram 1.500 anos, foram 40 autores diferentes, a inspiração é a mesma. Então, mesmo Deus que esteve ali com Moisés nos primeiros livros do Pentateuco, esteve também com João, através do Espírito Santo, orientando, conduzindo, e traz essa harmonia perfeita. E quando nós trazemos isso numa linguagem mais atual para a história, nós também entendemos e compreendemos que a história era também comprova a autoridade bíblica revelada por Deus. Então a harmonia é perfeita, Papai do Céu, os profetas e também a história. Olha que bênção. Maravilha mesmo. Bom, é a palavra de Deus, é a carta de Deus para o ser humano, mas tem muitas pessoas que utilizam esse livro só como um amuleto, não é? De proteção. Será que isso resolve? Quando de fato que esse livro se torna tão especial? Quando ele se torna fundamental na minha vida? Nós podemos até afirmar que ela só traz este resultado quando nós a usamos com sabedoria e da forma adequada. Por exemplo, será que eu posso estudar a Bíblia de qualquer forma? Certo? Nós sabemos que é a carta de Deus a nós e sabemos que ela é inspirada, toda ela, mas para estudarmos nós precisamos buscar a orientação do Espírito Santo, buscarmos a sabedoria dos altos céus e a orientação. E nenhuma pessoa que busca a sabedoria dos altos céus e a orientação, ao estudar a Bíblia, ela fica da mesma forma, porque a Bíblia ela transforma, ela nos guia, ela nos orienta. Inclusive, ela menciona que ela, ao nos orientar, ao nos advertir, nos dando as orientações, nós vamos estar cientes do que é o certo e do que é o errado. Então, nós não vamos ficar da mesma forma do que antes de nós conhecermos a palavra de Deus, mas precisamos estudar da forma correta. A mera leitura da Bíblia, como eu falei, não vai trazer o resultado almejado pelo céu. Ela precisa ser recebida no templo da alma, no coração. Precisamos crer que realmente ela é a palavra de Deus e aí também obedecida. Aí sim, pela operação do Espírito Santo, ela é um grande instrumento para transformar o caráter. Então a Bíblia tem um poder maravilhoso, porque ela não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus, é a inspiração divina. Então, se é recebido no coração, os resultados serão obtidos. Com certeza. Também, só mais um detalhe, uma pessoa pode estar envolvida com vícios, com uma situação deplorável. E eu conheço, e temos muitas experiências de pessoas que, ao se apegar à Bíblia, a vida é transformada. Com certeza. A vida é transformada. A palavra de Deus tem esse poder. Tem esse poder. Então, tem um pensador que diz o seguinte: leia a Bíblia para ser santo, para ser sábio, e obedeça para ser santo. Então, precisa da leitura para que alcance um nível de santidade e sabedoria. E isto a pessoa pode alcançar, superar todos os obstáculos através da Bíblia Sagrada, que não encontra esse poder em nenhum outro livro, Bom, estamos chegando próximo ao fim do nosso bate-papo sobre esse assunto tão importante. Mas eu quero ainda deixar mais duas perguntas. A primeira é: esse é um livro muito especial, muito importante, pode nos levar à salvação, nos levar à santificação. Mas será que nós temos aproveitado esse livro que nós temos à nossa disposição? O que vocês me falam? Então, na atual sociedade, muitas vezes, nós temos negligenciado essa convivência, esse apego à Bíblia. Na era aí da internet, das redes sociais, tem sido uma tentação para desviar-nos do estudo da Bíblia. Mas ainda é tempo de voltar. E Deus está nos convidando a voltarmos à Bíblia. Como diz o profeta Isaías: buscai o livro do Senhor e lede. Nós precisamos buscar as Escrituras, porque ao buscar as Escrituras, como o pastor Elias falou,
os resultados serão maravilhosos. Na minha vida pessoal, na própria sociedade, na igreja, só bênçãos. Então nós precisamos voltar à Bíblia. Muitas pessoas hoje em dia acreditam no pastor, no missionário, tudo que eles falam é lei. Mas deve ser assim? A nossa base de fé, onde nós vamos receber as doutrinas que deveriam ser de Deus, onde deve ser procurada essa base? No ser humano ou de volta em Deus, na palavra de Deus? Nós encontramos na Bíblia diversas vezes a palavra começando assim: assim diz o Senhor. Eu acredito que essa deve ser o nosso alicerce, deve ser o nosso pilar, deve ser a nossa estrutura. Nós vivemos hoje num mundo onde as religiões elas estão aí apresentando a palavra de muitas maneiras. E as pessoas se encantam com uma boa palavra, com um bom orador, e às vezes levam aquilo para casa como se fosse uma verdade total ali. Na verdade, nós temos a lição das pessoas que viviam em Bereia, os bereanos. O que Paulo falava, chegando em suas casas, eles iam confirmar se realmente era aquilo. E é muito importante nós aplicarmos também essa mesma regra. Porque no meio dessa confusão religiosa que existe hoje, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é esclarecedora. Ela não nos deixa com dúvida, ela nos dá segurança. Mas para isso é muito importante compararmos um ponto aqui, um ponto ali. Porque foram 40 autores, mas o que um começou, o outro adiantou e depois o último concluiu. Então a base da nossa fé é exclusivamente a palavra de Deus, lida e compreendida pelo Espírito Santo. Muito obrigado, pastor Aloysio. Isso é fundamental para nós, de fato, alcançarmos o caminho correto da salvação, não sermos enganados. Nós temos que buscar assim diz o Senhor na palavra de Deus. E dessa maneira nós não seremos confundidos. Bom, pastor Miquel, faz uma apelo para encerrarmos esse assunto. Então, querido amigo, querido ouvinte, o nosso desejo é que você tenha uma experiência transformadora e significativa com a palavra de Deus. Desejamos também que você aproveite esse livro maravilhoso para aprofundar sua fé em Deus. E tenha certeza que nela você encontra a resposta para todas as suas perguntas. Não só as respostas, mas também conhecimento para tomar as suas decisões de forma sábia. E nós desejamos que através deste livro você experimente algo maravilhoso com Deus, uma experiência nova, uma experiência real. E ao experimentar essa experiência, você também tem a sua vida transformada. Que possamos aproveitar o tempo em que nós vivemos, as oportunidades que nós temos para nos familiarizar e nos aproximar de Deus através dessa carta maravilhosa que Ele deixou para cada um de nós. Quando tudo perante o teu Deus estiver.
de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Ao orares a Deus, abre o teu coração e a paz do Senhor tu terás. Só então sentirás alegria sem